Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Raízes da Fé. Nosso objetivo nessas semanas é trabalhar a história da Igreja, a história do cristianismo, nesses 3 primeiros séculos até o início do 4º século com Constantino. E nós estamos nesse processo lento, pé no chão, devagar, para que você consiga aprender, compreender e viver este desenvolvimento da Igreja em Atos dos Apóstolos. Os primeiros cristãos, primeiros missionários, a pregação pelo Império Romano, saindo de Jerusalém, atingindo a Judéia como um todo, passando para outra região, a Samaria, e até os confins da terra é a proposta de Atos dos Apóstolos. A composição da membresia da Igreja de Jerusalém e de outras igrejas pelo Império Romano. Então nós estamos nessa caminhada. Hoje nós esta semana, continuar trabalhando com a temática dos missionários, né? A igreja se expande pelo esforço de gente que sai de casa, que deixa a família, permanentemente ou temporariamente, para pregar o Evangelho. Gente que não tem seus nomes nos anais da história. Gente simples. E a gente viu na semana passada que a primeira manifestação missionária, o pano de fundo era a perseguição. Uma vez que somente em Atos capítulo 13 nós temos a primeira obra missionária organizada, planejada, bancada por uma igreja local, que é a igreja de Antioquia, da Síria, que enviou o apóstolo Paulo e Barnabé e João Marcos para esta primeira viagem. Mas antes disso, os missionários eram espalhados pelo Império Romano a partir da perseguição de Estevão. E eles começavam a pregar por onde iam. Veja só, né? Pessoas sofridas, pessoas compulsoriamente retiradas de casa, da sua vida, da sua cidade, para não morrer, para não serem presas, mas elas não se lamentavam. Elas não desistiam da fé cristã, elas continuavam a viver e agora, já que estão caminhando, estão navegando, estão passando de um lugar para o outro, para onde vão, nós temos visto, vamos ver novamente, elas pregavam o Evangelho. Eram missionários, né? Isso traz uma lição para a gente. Nós não podemos gerar desculpas pelo não envolvimento na obra missionária, na expansão do reino de Deus e da igreja na terra, porque nós passamos por isso, passamos por aquilo, sofremos assim, sofremos assado. Essas pessoas tinham razões de sobra para desistir, mas elas não fizeram isso. Elas se dedicavam ao ministério. Então a gente vai ver aqui Paulo e Barnabé evangelizaram e discipularam os convertidos de Antioquia da Síria, uma igreja importante doravante. Atos capítulo 11, 25 a 26, nós já passamos por parte desse texto finalzinho de Atos capítulo 11, mas não lemos isso aqui. Vamos ler juntos? Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ignore a informação dessa primeira viagem missionária. Quero só que você veja neste mapa, parte do Império Romano, a cidade de Antioquia. É aqui, ó. O que acontece? Muitas pessoas, lembram daqueles missionários que nós lemos semana passada, que pregavam para judeus e também para gregos, e as pessoas começaram a se converter.
Onde? Em Antioquia. O que aconteceu? A igreja de Jerusalém falou assim: Barnabé, nós estamos ouvindo relatos de pessoas que se dizem salvas por Cristo, pelo Evangelho. Isso a gente já está vendo aos poucos pelo relato de Pedro com Cornélio, etc. Mas será que está acontecendo também lá em Antioquia? Isso aí? Vai dar uma olhada. E Barnabé foi. E diz que, o texto bíblico diz que ele viu a graça de Deus espalhada por entre o povo. E muitos convertidos, gente convertida, professando a fé cristã, maravilhoso, obra maravilhosa, obra de gente anônima, de missionário anônimo, fez um avivamento na cidade de Antioquia. O que aconteceu? Barnabé se alegrou, claro, com a obra de Deus. Barnabé já estava amadurecido teologicamente, de que o evangelho não era só para judeu, era também para o gentio. Estava vendo isso em loco. Estava sozinho, uma grande multidão de convertidos. O que ele faz? Diz Lucas em Atos, depois Barnabé foi a Tarso. Onde é Tarso? Bem aqui, ó, na Cilícia, perto da Capadócia, próximo à Síria, Antioquia. Quem morava aqui? Quem estava aqui nessa época? Apóstolo Paulo, convertido. Lembra que ele foi convertido no capítulo 9? E depois ele some da narrativa de Atos. Ele só vai reaparecer agora no capítulo 11, final dele, quando Barnabé vai lá em Tarso. Lembra de Saulo convertido? Não se sabe o que Saulo fez nessa época aqui. Da conversão em Damasco, pregou, foi perseguido, foi para Jerusalém, apresentado para os apóstolos, deram a mão da comunhão, pregou em Jerusalém, perseguido em Jerusalém, os irmãos levaram Paulo para Cesareia Marítima e de lá trouxeram Paulo para Tarso, para a sua cidade. E Paulo ficou entre 8 e 10 anos aqui, totalmente no silêncio, no ostracismo, não se sabe o que ele fez. Se ele pregou, naturalmente, mas não tem relato de nada disso. O único relato desse episódio da fuga de Paulo para não morrer pela perseguição dos judeus para agora, alguns autores dizem que passaram-se 10 anos ou 8 anos. Barnabé, portanto, lembra de Saulo, por isso que ele vai buscar Saulo em Tarso. Fugido da perseguição, foi para Tarso. O que diz o texto? Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Lembra? O Saulo ainda é chamado de Saulo, de Shaul, por conta que ele era hebreu, assim como Barnabé. E quando o encontrou, diz o texto, levou para onde? Para Antioquia, onde estava acontecendo aquelas diversas conversões. Era um trabalho hercúleo de discipulado, que só para Barnabé era impossível. O que ele faz? Paulo, me ajuda, irmão, a discipular esse povo. Nós estamos com uma necessidade grande. Deus está aberto para salvar. O povo está sendo salvo, mas não tem ninguém para discipular. Me ajuda? Sim. Aí os dois vão e Barnabé leva Saulo para Antioquia e durante quanto tempo? 1 ano inteiro, 12 meses, 365 dias, se reuniram naquela igreja, já era uma igreja, naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Era um avivamento lá em Antioquia. Foi um avivamento, numerosa multidão. E o relato de Lucas diz que pela primeira vez, portanto, os convertidos foram chamados de cristãos. De cristãos. Então, é algo maravilhoso. O que se entende? A igreja foi fundada no final do capítulo 11 de Atos. Provavelmente, agora eu vou escrever a lápis, porque eu posso apagar depois, provavelmente Lucas, o médico amado, tenha se convertido nesse momento, porque a história extra-bíblica, isto é, a patrística do segundo século, os pais da igreja, registram que Lucas era um sírio, portanto de Antioquia, e era solteiro, era médico e morreu aos 84 anos, e foi auxiliar, conviveu com os apóstolos, portanto a coisa bate, a história bate, para que a gente sugira, pelo menos, que Lucas tenha se convertido aqui, nesse grande avivamento que gerou muitas conversões. Então, você vê o avanço aqui. Atos capítulo
13 e 14, agora é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então você tem, ele está em Antioquia, capítulo 13, portanto, o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo e eles levam Marcos e pegam um barco, vão para Chipre, uma província senatorial romana. Havia um procônsul romano coordenando, gerenciando essa província. Eles vão de Salamina, atravessam ele, vão para Pafos, e a história de Atos relata aquele episódio com Elimas, o mágico, aquela crise toda, aquele embate com as trevas. Paulo fala e o Elimas fica cego. Aquilo tudo mexeu com Marcos. Aquele embate contra as trevas, logo no começo do ministério missionário, aquilo mexeu com Marcos, que era um jovem ainda. Terminado o trabalho em Chipre, eles navegam para Perge, na Panfilha. Em Perge, Lucas registra que Marcos desiste da viagem missionária e volta para Jerusalém. Alguns autores dizem que ele desistiu por doença, porque nessa região tem muita malária. No entanto, no início da segunda viagem missionária, Barnabé sugere levar Marcos e Paulo é contra. E ele diz, como é que a gente pode levar alguém que desistiu da viagem? O embate foi tão grande que eles se separaram, olha só. Não foi fácil, foi complicada aquela situação. Agora, se Marcos tivesse desistido por doença, seria injusto de Paulo falar essas palavras. Desistiu. Quem aqui pode ficar com raiva de alguém que tem que sair porque está doente, embora porque adoeceu? Claro. Então, a única explicação que me vem é que na ilha de Chipre, o embate com as trevas foi tão duro, foi tão claro, eles viram Satanás ali, que Marcos, que era um jovem, ficou mexido, amedrontado e desistiu. Marcos amadureceu, ele cresceu. No final da vida de Paulo, 2 Timóteo, ele escreve para Timóteo, dizendo, Timóteo, traz Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Olha só, cresceu, amadureceu, se tornou um grande homem, autor do Evangelho. O Evangelho de Marcos é desse João Marcos aqui. Portanto, Marcos também se associou tanto a Paulo quanto a Pedro. Por isso que ele é autor de um evangelho, que ele não era apóstolo, embora fosse judeu. Mas o evangelho de Marcos está sob a lembrança, a pregação de Pedro. Se você for ler a pregação de Pedro em Atos, bate com a sequência da pregação do evangelho de Marcos. Pronto. Então, por isso que a igreja incluiu o evangelho de Marcos, mesmo não sendo apóstolo, porque o evangelho está associado a um apóstolo, nesse caso, o apóstolo Pedro. E eles seguem, portanto, de Perge, agora só Paulo e Barnabé, seguem para Antioquia da Pisídia. Paulo prega primeiro o sermão grande registrado, como sempre nas suas estratégias missionárias, começar pela sinagoga, porque é uma estratégia teológica, não só estratégia de logística. Então ele prega aqui, ele vai para Icônio, Listra e Derbe. Em Icônio, ele como Barnabé, ele faz uma obra miraculosa e as pessoas querem agora, achando que eles eram deuses, queriam sacrificar para eles, chamando Barnabé de Mercúrio, que era o mesmo Zeus da Grécia, chamando Paulo de o deus da Grécia, Hermes. Então eles chamam Mercúrio e Júpiter. Júpiter, na verdade, Júpiter é Zeus e Mercúrio é o Hermes, porque Paulo falava, Hermes vem de hermenêutica, né? Que é aquele deus grego que traz a mensagem dos deuses para os homens. Então chama Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Júpiter é o mesmo Zeus da Grécia, Mercúrio é o mesmo Hermes da Grécia. Portanto, eles se recusam a isso e eles são apedrejados, perseguidos. Mas em todas essas cidades da Galácia, aqui é a região da Galácia, toda essa região, Paulo teve sucesso na pregação. E eu vou escrever a lápis de novo. Bem provável que em Listra se converte um jovem que vai acompanhar Paulo capítulos depois, na segunda viagem missionária, quando Paulo volta
encontra aquele jovem convertido e o traz para a obra missionária, que é Timóteo. Olha só, bem provável que Timóteo tenha se convertido nessa primeira viagem missionária aqui em Listra. Ele vai até Derbe, depois ele não vai para Tarso, a cidade dele, não vai. Ele volta e volta apesar das perseguições, ele volta por onde ele começou para colocar presbíteros na igreja, liderança para coordenar o trabalho. Ele vai até Perge e pega o barco, vem direto para Antioquia. Capítulo 14 acabou a primeira viagem missionária. Aqui ele passa um bom tempo, diz o final de Atos capítulo 11. Não vou entrar nesse mérito, mas eu vou adiantar que Paulo em Antioquia escreve a carta aos Gálatas. Essa é a história para outra temporada, muito bem? Então, aí vem a segunda viagem missionária de Paulo, que ele pega, no lugar de Marcos e Barnabé, pega Silas, o Silvano, já conhecido da igreja, e não mais vai por mar, vai por terra, vê-la Ásia Menor novamente, e ele vai para Troade, conhece aquela história que o Espírito Santo impediu dele, que ele queria ir para Éfeso, né? Mas o Espírito Santo impediu Paulo ir para Éfeso, ele foi para Troade. Troade teve a visão do homem macedônio, atravessou o mar Egeu, foi para Macedônia. Lá pregou em Filipos, pregou em Tessalônica, pregou em Bereia, isto é, cidades da Macedônia viraram igreja. No final, Paulo vai para Atenas, de Bereia vai para Atenas, Corinto. De Corinto faz uma pregaçãozinha em Éfeso, pedem para ele ficar, ele não fica. De Éfeso, ele vai direto para a Cesareia Marítima, que era o porto, sobe para Jerusalém, saúda os apóstolos e vai para a igreja dele. Vai para Antioquia para dar relatório da viagem. Acaba a viagem missionária do apóstolo Paulo. Aí vem a terceira viagem missionária no final do capítulo 15 de Atos. O trajeto é basicamente o mesmo. A região é a mesma. Sai de Antioquia, vai pela região da Galácia, atravessa o mar e aqui em Éfeso, que ele queria ir na primeira, queria ir na segunda viagem, na viagem missionária, agora ele passa 3 anos. A gente vê isso no capítulo 20 de Atos. Ele passa 3 anos só em Éfeso. Depois ele vai para Macedônia, Acaia, até Corinto. Corinto ele quer já vir de barco para cá, mas perseguição dos judeus, ele resolve voltar pela Macedônia e faz o sentido inverso até Mileto, quando ele chama no capítulo 20 de Atos os presbíteros, diz que nunca mais eles verão a sua face, que os lobos vorazes entrarão no rebanho, para eles terem cuidado deles e do rebanho. No final ele volta para Jerusalém. Em Jerusalém, ele se apresenta para os apóstolos. Tiago diz: Paulo, você está sendo mal falado aqui, que você está contra a lei, contra o templo, contra tudo. Então faz o seguinte, faz um voto, vai lá, pega esses irmãos, faz voto no templo, e Paulo faz isso. Ele era um judeu, para provar que ele não falava mal de nada, nem do templo, nem da lei. No templo ele é preso. E você conhece a história, já foge ao nosso escopo aqui. E aqui nós temos a história que não é contada. No capítulo 16, que é a segunda viagem missionária, o relato todo de Lucas, autor de Atos, vai contar a história missionária do apóstolo Paulo. Paulo, Silas, Timóteo, os demais que vão se agregando, né? Inclusive Lucas, o autor de Atos. Mas, na segunda viagem missionária, Barnabé também fez. Pelo menos a segunda viagem missionária. Só que não é relatado, porque não existe um autor. Lucas não registra isso. Lembra que houve aquela dissensão entre Paulo e Barnabé? Barnabé pegou Marcos, foi para Chipre, Paulo pegou Silas, seguiu viagem. Aqui, ó. Texto de Atos 15, 39, parte B. Então Barnabé, levando consigo Marcos, o mesmo que havia desistido, João Marcos, navegou para Chipre. Portanto, eles fizeram uma obra aqui. Eles evangelizaram aqui. Era a cidade natural, a Chipre era a terra natural de Barnabé. Como já citei lá na semana passada, né?
trecho do hino, era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Então ele pega Marcos e vai evangelizar aqui. E o relato de Atos segue com Paulo, por isso que nós não sabemos nada com relação à vida de Barnabé e o que ele fez. Você percebe aqui, os ouvintes de Pedro, já passamos por esse mapa, você percebe Atos 2,5, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Você tem Jerusalém e as nações citadas em Atos 2. Portanto, Atos 2 não fala de línguas estranhas, fala de línguas e idiomas. Somos partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ásia, romanos que aqui residem, olha só. Nações, Atos 2 nunca falou de línguas estranhas aqui. Línguas faladas, que eles estavam assustados em perceber que os apóstolos galileus, por idioma o aramaico, falava de maneira que eles entendiam na própria língua materna, o que está lá no texto. Portanto, você percebe essa explosão, né, do avanço missionário no Novo Testamento. Você tem aqui, portanto, já começamos a falar, os missionários anônimos. Muita gente que não tem seu nome, né, que são esquecidas. Lembramos de Paulo, lembramos de Pedro, lembramos de Filipe, mas os outros, né, que não têm seus nomes no texto bíblico. Estão aqui, ó. Paulo, quando chegou a Roma, já havia uma igreja de grande importância na cidade. Paulo vai preso para lá, lembra? Isso aqui é uma maquete idealizada do que seria Roma na época de Paulo. Você tem o Coliseu, os prédios públicos, aqueles aquedutos que eles faziam com grande perícia. Cidade de Roma. Veja o que diz Romanos 1, verso 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo escreve para a igreja. E lá já havia cristãos. Paulo não fundou a igreja. E não há qualquer relato no texto bíblico, nem extra-bíblico, que Pedro fundou a igreja de Roma. E nem que foi o primeiro papa. Pelo contrário, Pedro, se o papa é infalível, Pedro foi falível, né? Gálatas capítulo 2, Paulo repreende Pedro. Como é que pode? Então não há qualquer referência nesse sentido. Você percebe então que havia cristãos convertidos, portanto, na cidade de Roma, quando Paulo escreve para lá. Outro texto importante é a gente relembrar que o evangelho já havia sido estendido por toda a Itália, não apenas por Roma. Esse aqui é o mapa da viagem de Paulo preso. Ele sai de Jerusalém, vai até Cesareia e vai por aqui. Lucas é muito preciso, né? Cita por onde vai, passa pela ilha de Creta, a ilha de Malta sofre o naufrágio, depois entra na Europa já entra na Sicília, Régio, Putéoli, Três Vendas, olha só, nomes citados pelo texto de Atos. Veja o que diz Atos 21, versículo 13 a 15. Dali, diz o autor de Atos, portanto Lucas, dali navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. A Régio, olha só Régio aqui, ó. História pura, não é a Gotham City. Portanto, ao estudar a história da igreja, a gente estuda história pura, verdadeira. E Lucas é preciso, olha só. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Putéoli, outra cidade aqui, ó. Ele está navegando, Putéoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. Irmãos convertidos, não apenas na cidade de Roma, mas em toda a Itália. Veja como o avanço da igreja chegou em lugares que nós não temos relatos por apóstolos, mas por gente simples como eu e como você. Então, os irmãos de Putéoli queriam dizer, pediram, né? Paulo, fica conosco, e pediram que ficássemos com ele 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma.
Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e 3 vendas. Olha só, gente crente espalhada pela Península Itálica, convertido por missionários anônimos. E o texto termina dizendo: tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Isto é, há muito crente que eu não conhecia. Igreja espalhada, isso é maravilhoso saber. Você tem aqui outro texto, os evangelistas anônimos em Filipos, né? Filipenses capítulo 1, verso 12 a 14 diz: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Gente simples pregando a palavra sem limites, sem desculpas, sem nada, pregando a palavra. Você tem aqui os evangelistas que nós já passamos por esse texto, anônimos de Antioquia. Eles foram dispersos pela perseguição de Estevão, pregando a princípio para judeus, mas alguns pregando também para gregos. Portanto, você tem, nós já falamos sobre isso, você tem aqui o mapa e veja a extensão do Império Romano no primeiro século, nos tempos de Cristo, que, como já disse, está fora a Grã-Bretanha, porque alcançou lá apenas no segundo século, mas toda a região da Espanha. Não havia Portugal, evidentemente, era Espanha, Gália, parte da França e parte da Alemanha, e toda a Europa, toda a bacia do mar Mediterrâneo, inclusive o norte da África, alcançado pelo Império Romano e pelo Evangelho. Você tem aqui cristãos em Colossos, último texto que vamos ler, Colossenses 2:1, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e muitos outros que não me viram face a face. Isto é, os cristãos de Colossos não foram fundados a igreja por Paulo. Então você tem aqui Hierápolis, citada no texto bíblico, Laodiceia, Colossos, cidades próximas, fundadas por gente. Quem fundou essa igreja? Paulo diz, não me viram face a face. Quem fundou a Laodiceia? Cristãos anônimos. Meus irmãos, que fique essa mensagem dessas 2 últimas semanas. A obra de Deus é feita por gente simples, que tem suas dificuldades, mas cumpre a missão. Que seja assim com você. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.